Paz do Senhor, professor. Sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese, momento pedagógico da classe de adultos. A paz do Senhor, irmão Lúcio. A você, professor, a você, aluno também que nos assiste. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Então, para aqueles que estão aqui conosco, hoje nós estamos aqui para trazer algumas dicas pedagógicas para você sobre a lição de número 9, que tem por título o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então, os objetivos dessa lição são pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo e esclarecer a fórmula e o método do batismo. Então, esses são os nossos objetivos para esta aula. Com base neles é que nós trazemos algumas dicas que você pode estar utilizando, realizando na sua sala de aula. Chegamos aí na lição de número 9, e aqui é interessante, já para você iniciar nessa temática, você abordar e relembrar, né, o que seria uma ordenança. Então, acho que aí é fundamental, porque essa aula ela vai estar, tanto que o próprio título ele é sugestivo, né, vem como a primeira ordenança. Então, diante disso, penso que seria interessante você já trazer essa introdução do que é uma ordenança, né? E aí dizer que essa aula justamente ela vai estar dividida em dois momentos, que é esse e a nossa próxima lição, que é a lição de número 10, né? Mas nos detendo aqui na lição de número 9, você pode estar abordando aí, trazendo essa tempestade de ideias, conceituando o que é uma ordenança. E por que, né, essa ordenança? Por que Jesus deixou essa ordenança para a sua igreja? Então, esse seria, né, um momento aí de você estar iniciando. Irmão Lúcio, qual a dica o senhor traz para a gente nesta lição? A lição de hoje é muito interessante no sentido de que o batismo é uma ordenança, né, e não um sacramento. O sacramento, a gente vê que é um sinal que tem a capacidade de trazer ou conferir uma graça, né, àquela pessoa que está praticando aquilo. Mas no batismo, que é a palavra-chave da nossa lição, a gente tem que ver alguns conceitos acerca de, eu pelo menos eu gosto de acrescentar alguma coisa a mais do que vem na lição, né? Então, no batismo tem um elemento que é a água, que sempre foi de grande importância para a humanidade, porque a água na realidade é vida, né? E no batismo a gente vê que não somente ali Jesus manda essa ordenança, entendeu? Mas também outras civilizações muito antigas já utilizaram a água como elemento de purificação. Mas a gente vê que grande é a importância quando Jesus ele ordena, né? Entendeu? Aos seus discípulos batizar, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a ordenança que Jesus passou para os seus discípulos, né, e para a sua igreja. Mas o que é o batismo na realidade? Né? Aí a gente vê que é uma ordenança que foi determinada por Jesus e é um reconhecimento público daquele que se deixa batizar, certo? E a gente vê que o batismo é um feito para o crente, entendeu? Quando ele dá testemunho público da sua identificação com Cristo, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. A gente tem que observar que quando a gente aceita Jesus, nós não, nos tornamos uma nova criatura. Eu acho interessante que tem alguns conheci já, alguns irmãos que ele tinha dificuldade de se batizar, porque até mesmo eles diziam, não, porque depois que Jesus batizou-se, ele foi tentado, né? Então, mas a gente tem que ver que é uma confissão pública, é uma convicção que o crente tem diante
da sua fé e diante dos outros. Então, dessa forma, eu creio que a gente pode muito bem trabalhar, a lição está dividida em três tópicos, né? Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, certo? O que seria o sacramento e o que seria a ordenança, certo? Então, e no tópico 2, o símbolo e o propósito do batismo, certo? Que a gente pode observar. E depois a gente vê que no tópico 3 vem a fórmula e o método do batismo. Então, quando a gente observa tudo isso, certo? A gente vê que, na realidade, o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança, e o batismo deve ser feito por adultos, porque tem igrejas, né? A Igreja Católica, por exemplo, né? Ele batiza as suas crianças, entendeu? Mas a gente tem que ver que a criança ainda não chegou à idade da razão, certo? Ela não tem maturidade para crer, né, e fazer as suas escolhas. E a Bíblia mesmo diz, né, em Mateus 16, né, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E o símbolo do batismo também é muito interessante, porque a palavra batismo significa imersão. No livro de Atos, no capítulo 8, a gente vê que aquela passagem onde nós vamos encontrar Filipe e Eunuco, né? Entendeu? Porque tem muita gente que discute, né? A forma do batismo, se é aspersão ou se é imersão. Mas aqui a gente vai encontrar no livro de Atos, entendeu? Capítulo 8, Filipe e Eunuco, aquela passagem que nós já conhecemos bem, né? E a gente vê claramente que não foi por aspersão, porque ele diz assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Aí ele continua dizendo: e na sua humilhação foi tirado em seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de um outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. E ele continua, né? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. A gente vê claramente aqui que é imersão e não aspersão, certo? Então, a gente tem que observar tudo isso, porque até mesmo em Colossenses capítulo 2, versículo 12, ele nos diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou de mortos. Então, são esses itens, né, que a gente tem que chamar mais atenção do aluno. Agora, como dica pedagógica mesmo, sempre eu gosto de utilizar uma dinâmica, né? Mas eu orei ao Senhor e vi que eu acho que a lição ela é de uma responsabilidade muito grande. E eu orei diversas vezes e não achei essa dinâmica. Mas eu colocaria como dinâmica tão somente algumas coisas como conscientização. Conscientização, porque através dele vem o entendimento e a compreensão da forma correta em que você, professor, vai repassar para o seu aluno. Também, outro ponto que é crucial nessa lição é a palavra chamada de responsabilidade, né? Capacitação, juízo, cuidado
né? Compromisso que nós temos diante de Deus. Então, na aula, entendeu? Expositiva dialogada, você pode muito bem fazer isso, concluindo com a revisão do conteúdo que está na lição. Então, eu chamaria a atenção do professor, entendeu? Para que planejasse a sua aula com antecedência, a lição já vem toda bem trabalhada, mas poderia enfatizar no final, né, aquela parte onde tem respondendo o conteúdo, para que o aluno ele fixe bem, entendeu? No, na lição em que nós estamos estudando com relação ao batismo, para que não venham cometer algum engano, né? Entendeu? E a palavra nos orienta de forma categórica de que nós devemos, sim, entendeu? Ser batizados, incentivar os nossos irmãos, entendeu? Para que se batizem também, porque através do batismo nós estamos anunciando publicamente que nós somos um verdadeiro cristão. É essa a minha dica que eu tenho para a lição de hoje. Muito boa, Né? né? Já poderíamos, inclusive, encerrar aqui o nosso momento pedagógico. O irmão Lúcio é excelente, né? Com a sua colocação, com aquilo que ele trouxe, toda essa reflexão, introdução, que você pode estar utilizando, professor, em sua aula. E aqui é importante porque, de fato, como ele coloca, né? Essa aula, ela é muito mais expositiva mesmo, e trazendo realmente essa consciência, né, de fazer parte do corpo, essa importância que tem o batismo para a vida do cristão, certo? E agora, mas como uma forma, né, assim, de dinamizar um pouco, né, o que eu trago é algo bem simples, como uma dica aí para vocês estarem levando à sala de vocês. Então, você levaria aí uma bacia com água, certo? Nessa bacia com água, você ainda levaria aí um bonequinho, e aqui você iria demonstrar as três formas. Até o professor Lúcio, né, ele falou aí da aspersão e imersão, mas também você pode levar como um diferencial, né, para acrescentar a efusão. Então, você levaria essas três formas de batismo e demonstraria, né? Pediria até a algum aluno, na verdade, você saberia demonstrar as formas de batismo que existem, né? E aqui você poderia deixar bem à vontade. A efusão é quase desconhecida, porque é bem parecida com a aspersão, né? Então, não tem problema se eles também não apresentarem, mas caso você queira, no final, demonstrar, apenas a nível de conhecimento, porque eu acho que a lição, né, ela traz muito bem isso no último tópico, né, quando ela vai falar aí sobre o método do batismo. Então, como o irmão Lúcio já colocou, é importante que ele conheça a doutrina da nossa igreja. E aqui eu trago um ponto que é você até levar a declaração de fé para a sua sala, para mostrar, para falar qual a doutrina da nossa igreja e por que que ela acredita que o batismo é pela imersão. Por isso que esse quebra-gelo, essa introdução com essas três formas, apenas para apresentar e dizer que a nossa igreja, né, a doutrina da nossa igreja, ela acredita na imersão, no método da imersão, e aí você pode estar levando a declaração de fé, assim como também estudando, incorporando, como o professor Lúcio trouxe, como um elemento a mais para a sua aula, né, para os seus alunos ampliarem e até despertar neles esse desejo. Muitos nem conhecem, principalmente os novos convertidos que saíram agora do discipulado, que estão entrando, né, que entraram na classe de adultos. Então, é uma oportunidade de você estar apresentando a nossa declaração de fé, até para estimular eles conhecerem os princípios da nossa igreja, né? Então, essas são as dicas que nós temos para a lição de hoje. Esperamos ter contribuído com a sua aula. Desejamos a você, professor, uma excelente aula, que Deus continue abençoando sua vida. E também agradecemos a direção do DENEC, né, pela oportunidade. Professor Lúcio, suas considerações? Desejo tudo de bom, pesquise, né? Incentive o seu aluno, parabenize ele, entendeu? De estar sempre presente e o Senhor vai certamente vai aumentar,
né? Aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Amém. Então, a paz do Senhor a todos vocês.